Olá, boa noite. Oi, Cris, seja bem-vinda. Fernanda, Priscila, Dani, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, gente. Boa noite. Gratidão estar com vocês aqui. Cláudia, boa noite. Raquel, sejam todas bem-vindas. Vamos mais uma vez falar sobre relacionamento aqui. Sejam muito bem-vindas nessa noite. Vou pedir que vocês compartilhem essa live aqui no aviãozinho. Convide aí as pessoas queridas para participar com vocês, participar com a gente dessa live que vai ser incrível mais uma vez. Vamos lá, gente. Hoje eu também tenho surpresa, hein? Vamos compartilhar e convidar as pessoas para participar. Vai ser sensacional mais uma noite com vocês. Vamos chegando. Vamos todo mundo. Renata, bem-vinda. Thalia já entrou. A Lara, oi Lara. Quanto tempo eu não te vejo, hein, Lara? Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos compartilhar. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso conteúdo. Vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos pra gente começar a falar, certo? Vamos lá, gente, vamos subir esse número aí. Convide os amigos de vocês, as amigas. Hoje o nosso tema, deixa eu fixar o tema aqui. O que eu busco no relacionamento. Esse é o nosso tema de hoje, o que eu busco no relacionamento. E aí, já pararam para pensar o que você está buscando no relacionamento? Se você tem um parceiro, uma parceira, se você não tem também um parceiro, se você não tem ninguém, se você é solteiro, se você conhece alguém que é solteiro, que está em busca de um relacionamento bacana, bem estruturado, envia aí essa live e convida para participar com a gente, tá bom? Faz todo sentido, gente, faz todo sentido. Nós nunca aprendemos a nos relacionar em lugar algum. Ninguém ensina relacionamento, né? Agora a gente está levantando essa bandeira. Nós precisamos aprender a nos relacionar para que os nossos relacionamentos deem certo. Para que seja bom, para que seja saudável, para que nós possamos ser felizes no relacionamento. Então envia aí essa live, convida o pessoal para participar, para todo mundo ter a oportunidade de construir uma boa relação. O que eu busco nesse relacionamento? Eu vou começar aqui agora com vocês, enquanto o pessoal está entrando aí. Quero dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recado é que eu sempre preparo alguma coisa para vocês além dessa live, né? Além da live. Então hoje, mais uma vez, eu venho deixar aqui para vocês o e-book, né? Quero falar com vocês que o e-book sobre sexualidade, que a gente disponibilizou aqui no perfil na semana passada, durante a live sobre sexualidade, ele ainda está disponível. Você pode encontrar um link aqui na bio do meu Instagram e você pode baixar o e-book gratuitamente aí, tá? Quem aí já baixou o e-book? Me sinaliza aqui. O que vocês acharam do e-book? Quem já baixou, quem já teve acesso, o que vocês acharam? Vocês gostaram do material? Foi legal? Me dá esse feedback aí que pra mim é muito importante, tá bom? O e-book está
sensacional, tá muito legal. E ele vai estar disponível, algumas pessoas me pediram para deixar um pouco mais, então eu vou deixar esse e-book disponível para vocês até a meia-noite de hoje, tá bom? Então, ó, envie aí para os amigos de vocês, para os parceiros de vocês. O e-book vai estar disponível até a meia-noite de hoje, tá certo? Vamos lá, gente, ó, vamos chamar o pessoal para participar da live aí. E hoje, se a gente conseguir o mesmo número de pessoas da semana passada, aliás, vamos pedir um pouco mais, né? Vamos pedir 60 hoje. Semana passada a gente alcançou 50 pessoas. Vamos colocar um pouquinho a mais hoje, 60 pessoas. Oi, Rafa! A Natália também tá aqui com a gente. Prazer, seja bem-vinda. Prazer receber vocês. Então, gente, ó, batendo aí 60 pessoas, eu vou disponibilizar para vocês essa semana uma ferramenta sensacional para que vocês possam criar conexão com o parceiro de vocês. Conexão íntima com o parceiro de vocês. Então envia essa live, chama o pessoal para participar, porque a ferramenta é realmente incrível. Vocês vão poder criar mais conexão com o parceiro de vocês, tá bom? E se alcançar 60 pessoas aí nessa live, eu vou disponibilizar essa ferramenta lá no meu canal do Telegram. A partir de amanhã, o link do canal do Telegram já vai estar disponível aqui na bio do meu perfil também. Então você entra lá no canal, porque eu tô sempre conversando ali, é uma maneira da gente estar mais próximo, né? Eu tô sempre conversando ali com vocês. E aí a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre alguns assuntos, tá bom? Aí a gente vai falar sobre sexualidade e sobre os assuntos que eu abordar na live de hoje. Então vamos começar, né? Vamos começar. Eu quero começar fazendo um resuminho com vocês aqui sobre o que a gente falou na live da semana passada, sobre sexualidade, tá? Porque a sexualidade é realmente um tema muito importante para o relacionamento de casal. Então eu recebi uma perguntinha hoje aqui sobre essa questão. É possível ter um relacionamento de casal saudável sem sexo, gente? O que vocês acham? Manda aí pra mim, o que vocês acham? É possível um relacionamento de casal saudável sem que haja sexo? E aí a gente viu na live da semana passada que isso não é possível, né? O sexo, ele é tão importante pra gente fisiologicamente e emocionalmente quanto a alimentação. Então não é possível de maneira alguma a gente ser feliz no relacionamento de casal sem sexo, né? O sexo é o que separa um casal de amigos de um casal de marido e mulher. Se na relação não tem sexo, não tem relacionamento de casal, tem relacionamento de irmãos, de amigos, de companheiro, menos casal, tá bom? E aí a gente viu na semana passada que é muito pequeno o número de mulheres que são satisfeitas sexualmente de verdade, né? Que atingem realmente o orgasmo e que são satisfeitas, felizes com suas relações sexuais. E a dificuldade que nós temos de dissociar o amor do sexo. Nós estamos sempre ligando a sexualidade ao amor, tá certo? E aí por isso a gente tem todas as questões de tabus, os tabus religiosos também nós falamos, né? O sexo como moeda de troca, que muitos casais usam o sexo para poder conquistar, conseguir alguma coisa um do outro. Isso também é muito importante a gente abordar aqui novamente. A educação sexual contrária que nós recebemos, né? Enquanto as mulheres têm que ser santas, os homens têm que ser predadores. E aí olha a confusão que fica isso daí quando a gente vai para a vida adulta. A impressão que a mulher tem de ter que ser santa para ser valorizada, tá certo? Isso causa verdadeiro conflito. Falamos também da sexualidade no sentido de energia, que a sexualidade é uma energia ondulatória que está presente na nossa vida desde os primeiros momentos de vida do bebê. E que a sexualidade também está relacionada
com a energia de vida, com a vontade de viver, com a vontade de realizar, de conquistar, de ganhar dinheiro, né? Sexualidade relacionada à prosperidade, ganhos financeiros, ganho de dinheiro, tá bom, gente? Nós falamos sobre todas essas questões. Deixa eu ver, falamos sobre os tabus, né? As diferenças da natureza do desejo feminino e o desejo masculino. O desejo feminino, ele está onde, gente? Eu falei semana passada para vocês que o desejo feminino, ele está nas emoções. E o desejo masculino, ele está na mente. Por isso o homem é tão visual e tão mais fácil de se excitar, de se estimular sexualmente. Tão mais fácil que as mulheres. Falamos das diferenças da anatomia do aparelho genital masculino e feminino. Falamos do quanto a mulher precisa ser estimulada, né, emocionalmente, principalmente, para que ela possa ter satisfação sexual. Eu falei com vocês também que a resposta sexual, ela se divide em algumas fases. Então nós temos a primeira fase, que é o desejo, a segunda fase, que é a excitação, temos a fase do platô, a satisfação e a resolução. Depois, se vocês quiserem, eu posso abordar um pouco mais aprofundado isso daí lá no canal do Telegram, tá bom? Mas olha, gente, eu preciso de participação. Eu preciso que vocês entrem lá no canal e votem nas nossas enquetes, tá bom? Falamos de orgasmos múltiplos e que apenas 25% das mulheres têm orgasmo e satisfação com a penetração. Então, é muito importante aí a gente saber que a mulher, ela pode ser estimulada tanto com a língua, com os dedos, com a boca, com o corpo todo, né? Não apenas com a penetração. Os meninos muitas vezes têm algumas dúvidas e certo receio de falhar, né, na hora, que às vezes fica um pouco nervoso, às vezes não tá bem fisicamente no dia. E aí você não precisa se preocupar, porque os dedos satisfazem muito bem a sua mulher, tá bom? Falamos a respeito da visão de sexualidade dos pais de vocês. Como é essa visão de sexualidade? Como seus pais veem a sexualidade, né? E aí, eu quero começar fazendo essa reflexão com vocês em relação ao relacionamento como um todo. Tá bom? Então, olha, o relacionamento de casal, ele tem alguns propósitos e a gente tem que abordar isso, nós vamos fazer devagar, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero que vocês pensem aí qual é a visão de relacionamento de casal que vocês têm em relação aos pais de vocês. Me conta aqui, o que vocês acham? Como que é o casamento dos pais de vocês? É uma relação bacana? É uma relação abusiva? Houve traição? Houve abandono? Que tipo de relacionamento de casal os pais de vocês têm? Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Como eu falei aqui no início, nós não aprendemos a nos relacionar em lugar algum. A gente não aprende a se relacionar na escola, a gente não aprende a se relacionar na faculdade, a gente aprende a se relacionar apenas vendo os nossos pais se relacionarem. Então é muito importante a gente saber que nós vamos expressar aquilo que vimos os nossos pais viverem. Então, se nossos pais tiveram um relacionamento ruim, muitas vezes nossos pais tiveram relacionamentos de traição, abusivos, né? Pai, às vezes, alcoólatra, usuário de droga, mãe que às vezes traiu, abandonou, né? Às vezes nossos pais tiveram relacionamentos de merda mesmo, né? Ou às vezes, de repente, os pais estão lá casados há 50 anos, mas você nunca viu seu pai e sua mãe se beijando, se abraçando, de repente indo para um quarto, trancar a porta para poder ter um momento deles, né? Você de repente viu a sua mãe mandar no seu pai como se ele fosse uma criança, fazendo com que ele realizasse todas as vontades dela. De repente você tem uma mãe extremamente manipuladora e controladora, ou no caso um pai, né, manipulador e controlador, que manda, que é extremamente machista.
O que foi que você viu do relacionamento dos seus pais? Manda aqui, gente, pra mim, ó. Vamos interagir aí. Como que era o relacionamento dos pais de vocês? Era legal? Era bacana? É um relacionamento que você teria na sua vida? Se você tivesse que escolher, você olha assim pro relacionamento dos pais de vocês e fala: puta merda, eu queria um relacionamento desse na minha vida. Era um homem assim ou era uma mulher assim que eu queria na minha vida? Né? Então a gente começa por aí. Tá bom? Eu tô aqui, ó, olhando as respostas de vocês. E aí, gente, a gente começa a nossa infância percebendo, né, lá para os 5, 6 anos de idade, a gente percebe o mundo em pares, tá? Então a gente percebe que o papai tem a mamãe, o titio tem a titia, o vovô tem a vovó. E eu? Eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. E aí é o momento onde a menina faz do pai o seu príncipe, né? O seu parceiro. E o menino faz da mãe a sua parceira. E as histórias que a gente escuta, né? Da princesinha do papai, o príncipezinho da mamãe, tá bom? E aí lá no início, nessa infância, as coisas começam já a ficar um pouco complicadas, porque a gente percebe que estamos sendo traídos, né? Então eu sou a princesinha do papai, ele brinca, fala que me ama, que sou a razão do viver dele, mas à noite ele me deixa sozinha, me dá um beijinho de boa noite e me deixa sozinha, e na verdade vai passar a noite com a mamãe. Né? Então eu estou sendo traída, trocada, tá bom? E aí já começa as primeiras crises relacionadas ao relacionamento de casal. Já no início da nossa vida, né? A gente já começa a perceber que a gente pode ser trocado, a gente pode ser traído, que não é bem assim, que o outro tá falando que me ama, mas na hora H ele me deixa sozinho e vai dormir com a minha mãe. Né? Então assim, as coisas já começam a ficar ruins. E aí a gente já começa a vida com uma percepção de que relacionamento de casal não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. Tá bom? Isso daí ainda fica pior se o nosso pai ou a nossa mãe apresenta um namorado que não é o meu pai ou a minha mãe, né? No caso, a minha mãe se separa, os meus pais se separam. E aí a minha mãe aparece com um namorado. Então eu começo a ser trocada por uma pessoa que nem sequer é o meu pai. Né? E aí a situação fica ainda mais complicada na cabecinha da criança. E gente, vamos lembrar que as nossas características de adulto, a gente gerou lá na infância. Nós somos aquela criança lá da infância, né? Aquela criança está aí no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então, nós somos ainda reflexo de tudo que aconteceu lá atrás, tá bom? Saímos da casa dos pais, né? Ao decorrer da vida aí, a gente sai da casa dos pais com o objetivo de ganhar o mundo, de vencer na vida, de ter prosperidade, de ter sucesso na vida profissional, financeira. E aí a gente descobre que é muito mais fácil jogar esse jogo com alguém ao seu lado, tá? A gente descobre que é muito mais legal jogar o jogo da vida com um outro jogador ao nosso lado. E é quando a gente decide arrumar um par. E aí, gente, eu quero lembrar para vocês que quando eu falo a respeito de relacionamentos, eu não tô falando relacionamento homem e mulher só não. Eu tô falando relacionamento de todos os tipos que a gente vê aí hoje, tá? Relacionamento de casal de maneira geral. A gente tá focado em energia. Energia do masculino e do feminino. Não importa se sou homem ou mulher, né? Se sou um casal homem-homem, mulher-mulher ou homem-mulher, tá bom? É importante a gente ter esclarecimento a respeito disso daí. As leis, as regras sistêmicas, elas se encaixam na energia feminino, polarização feminino e masculino, tá bom?
vou pedir para que vocês encaminhem novamente essa live aí para os amigos de vocês, para que eles entrem e possam compartilhar com a gente desses ensinamentos. Então vamos lá, né? A gente tá lá na vida adulta, jogando o jogo da vida e percebemos que é mais fácil ter uma pessoa ao nosso lado para jogar esse jogo. E aí, gente, é muito importante a gente saber que, assim, quando eu busco alguém para minha vida, eu preciso me encaixar nos moldes dessa pessoa e essa pessoa também precisa se encaixar nos meus moldes. A gente vê por aí muitas histórias do tipo assim, olha, eu não aceito que o meu marido dê atenção, por exemplo, para uma ex-mulher que tem um filho, né? E aí a pergunta que eu faço é, se você sabia que você não ia conseguir lidar com uma ex-mulher e um filho, por que você fez a opção de estar com essa pessoa, né? Tem coisas que a gente precisa ver na pessoa antes da gente assumir e entrar nesse relacionamento, né? Eu falei para vocês já algumas vezes e eu tô sempre dando exemplos aqui para poder ilustrar mesmo tudo que acontece em relação ao que eu vivo no dia a dia do consultório, com as experiências que eu tenho cuidando de mulheres e de casais, tá bom? A gente precisa saber que um relacionamento, ele vai trazer toda a bagagem sistêmica do outro. Em uma outra oportunidade, em uma outra live, eu vou falar aqui com vocês a respeito do convívio que nós temos com os pais dos nossos parceiros, com a família dos nossos parceiros. Porque quando a gente se casa, quando a gente decide por viver e dividir a vida com alguém, a gente tem que saber que esse alguém, ele não vem sozinho, né? Ele vem com todo o seu sistema. Porque nós já falamos aqui em outras ocasiões que eu sou uma pessoa que sou constituída 50% por meu pai, 50% por minha mãe. Ou seja, o meu parceiro leva uma pessoa que tem 50% do Sr. José Omar e 50% da Dona Marileia, né, parceiro? Então, a gente tem que entender isso, né, e não tentar fazer com que aquela pessoa seja alguém excluído da sua família. Porque se você sofre de exclusão da sua família, ou se o seu parceiro é excluído da família dele, isso com certeza vai gerar consequências no relacionamento de vocês, na vida profissional, na vida financeira e etc. Tá bom? Então é importante a gente saber que quando eu me relaciono com alguém, eu me relaciono com essa pessoa e com todo o sistema dele ou dela. É preciso a gente respeitar isso. E aí, a gente precisa saber também que o relacionamento, ele é uma decisão de dois adultos que juntos decidem fazer dar certo, fazer a vida dar certo, tá? Então, olha, crianças não se relacionam. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu quero que vocês levem em consideração que eu não estou falando para crianças, porque crianças não têm relacionamentos. Eu estou falando para adultos maduros que decidem se relacionar, tá? Então, eu e meu parceiro resolvemos viver juntos, dividir uma vida, viver a dois. E viver a dois é fácil, gente? Claro que não, né? Viver sozinho já é difícil, viver a dois é mais difícil ainda. Só que eu, como uma pessoa adulta, decido fazer dar certo, porque a gente vive a vida passando por relacionamentos e de repente esses relacionamentos vêm para nos preparar para um outro relacionamento mais duradouro, mais intenso, que tenha um vínculo mais profundo. Esses relacionamentos, quando a gente é adolescente, por exemplo, a gente está em busca daquela aventura, né? Daquele frio na barriga, daquela vontade de descobrir o outro, de perceber o outro, de ser visto, de ser notado. Quando a gente vem para a vida adulta, isso não muda.
a gente continua gostando do frio na barriga, a gente continua gostando desse tesãozinho, né, de início de relacionamento, essa curiosidade. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa que é importante vocês levarem pro relacionamento, vida fora. A paixão que surge no início, ela surge pura e simplesmente porque existe uma pessoa que tem uma vida própria e é desconhecida aos meus olhos. E a outra pessoa tem uma vida própria e também é desconhecida aos olhos da outra. O que acontece é que quando eu tenho um terreno fértil para a paixão, com certeza eu vou ter variedade, curiosidade, estar disponível para conhecer, para descobrir o novo. Né? Então, se eu tenho... O que faz o relacionamento cair na rotina, gente? É quando eu não tenho mais nenhuma curiosidade. Eu penso que eu já conheço o outro, eu penso que eu sei já tudo da vida do outro, e aí eu não estou disponível mais para poder viver lado a lado, conhecendo e percebendo o dia a dia do meu parceiro e descobrindo novas coisas com ele. Né? Então, a incerteza, a insegurança, a curiosidade, a novidade são solo fértil para a paixão. E é isso que acontece no início dos relacionamentos. Depois que a gente passa essa fase, né, da paixão, o relacionamento entra em uma outra fase, que é a fase de construção do vínculo. E aí a gente vai falar aqui também a respeito disso. Inicialmente, nessa primeira fase, onde somos namorados, estamos um voltado para o outro, um frente a frente para o outro, para que a gente possa fazer trocas, para que a gente possa descobrir quem é aquela pessoa que está diante de mim, para que a gente possa explorar um terreno ainda nunca visitado, né? Um terreno desconhecido. Então, nesse período, é o período da paixão, eu não posso falar que eu amo, né? Que eu te amo, porque amor é construção, né? Ali naquele momento é uma paixão, é quando eu tenho aquele frio na barriga porque eu não sei o que vai acontecer. É quando eu marco o encontro e vou para o encontro com frio na barriga, com tremor nas pernas, porque eu não sei qual vai ser a reação do meu parceiro, se ele vai atender as minhas expectativas e se eu vou atender as dele. Esse momento, o momento onde um está de frente para o outro, desejando fazer esse movimento de troca e de reconhecimento do terreno, é um momento onde a gente também deve observar quais são os princípios e os valores dessa pessoa que eu estou começando a me relacionar. Será que ele é uma pessoa bacana mesmo? Desculpa, gente. Será que ele é uma pessoa honesta? Será que ele tem princípios e valores que são, pelo menos, um pouco pareados ali com os meus, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas têm como valor a carreira, a vida profissional, né? E aí, como que eu me relaciono com uma pessoa que não está minimamente importando com a sua vida profissional, com a sua carreira, né? Eu atendo pessoas que, por exemplo, têm o objetivo de vida de viver carreiras acadêmicas. Então elas precisam estar vivendo mestrado, doutorado, pós-doutorado e estar sempre fazendo prova, estudando, concurso. Como que ela pode se relacionar com uma pessoa que não está nem aí para estudo, que não liga, que não tem isso como importante? É claro que vai dar ruim, né? É claro que vai dar merda. É claro que vai dar alguma coisa de ruim lá na frente. Por quê? As minhas prioridades não são entendidas, né? Não é que eu preciso fazer com que as minhas prioridades sejam do outro. Lá na frente isso daí é preciso. Mas nesse primeiro momento, a gente não precisa fazer isso, né? Mas ele não vai entender quando, por exemplo, ele me convidar para um churrasco de um amigo e eu não puder ir porque eu tenho prova do mestrado, do doutorado, tá certo? Ou porque eu tenho que estudar para algum concurso. Então, esse tipo de situação a gente já consegue observar no primeiro contato.
né? Será que ele tem responsabilidade com os afazeres, com o cargo na empresa? Será que ele paga as contas dele em dia? Será que ele trata bem a família dele? Ele tem filhos, será que ele dá atenção para esses filhos? Será que ele paga pensão? Será que ele está presente no momento onde a mãe precisa de levar um médico, por exemplo, né? Então, esses valores, eles podem sim ser observados no início. E aí, mulherada, principalmente, né? Para os homens também isso é importante, tá? Não se enganem, não se enganem. Eu costumo ouvir a seguinte frase, olha, comigo vai ser diferente. E não vai não, não se engane porque não vai não. O que faz você pensar que ele trata o filho dele com a ex com indiferença? Ele não vai tratar o seu também, né? Só porque ele tá com você? Mas e na hora que esse relacionamento acabar? Você vai ser mais uma que tem que ficar correndo atrás ali para que ele arque, cumpra com as responsabilidades dele, tá bom? Então isso é muito importante a gente ter consciência. Existe aí, depois mais pra frente eu posso até disponibilizar para vocês também, uma lista de valores. A gente precisa saber quais são os nossos valores para que a gente possa avaliar quais são os valores do outro. Porque, de verdade, a grande maioria das pessoas não sabem quais são seus próprios valores, tá? Então, olha, vou falar para vocês a meu respeito. Um valor para mim que é muito importante é qual? Lealdade. A lealdade. Eu tenho como valor primordial para mim a lealdade. É acima da fidelidade. O meu valor lealdade tem nota 10. Fidelidade tem nota 8, tá? E aí depois vocês pesquisem qual é a diferença de lealdade para fidelidade, porque tem diferença, tá? Então, se o meu parceiro fere a lealdade que ele tem por mim, que eu tenho por ele, a gente vai ter problemas e é bem provável que a gente não consiga superar. Então, essas questões aí de valores a gente vai abordar em uma outra oportunidade, mas é importante você, em primeiro momento, saber quais são os seus valores, tá? Isso é muito importante. Então, olha, eu estava falando com vocês a respeito dessa questão do relacionamento adulto, né? Nesse primeiro momento, que é o momento da paixão, é tudo muito lindo, tudo muito belo, mas esse momento passa e ele costuma passar muito rápido. E quando ele passa, o que fica? Ficam duas pessoas estranhas que precisam se ajustar. Por que eu falo que ficam duas pessoas estranhas, gente? Porque no início do relacionamento, nós estamos ali com máscaras, né? A gente apresenta o melhor da gente. A gente apresenta a nossa melhor versão. Aí tá os dois de máscara tentando impressionar um ao outro o tempo todo. Mas na hora que a gente vai pro relacionamento de fato, que a gente assume essa relação e vai viver junto, essas máscaras, elas não são sustentadas por muito tempo, né? Aí quem não saía passa a sair, quem não bebia passa a beber, quem não traía passa a trair, né? Quem não falava mal dos pais do cônjuge passa a falar, porque a gente começa a ter uma série de problemas que é natural, tendo em vista que nós temos problema no nosso cotidiano, né? Então, assim, para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal junto com ela, né? Assim? E se você tá vivendo um conto de fadas, 1000 maravilhas, e vai morar numa mesma casa, vai dividir as despesas, vai fazer tudo junto, né? Vai viver ali os problemas juntos, aí as máscaras caem e vocês começam a ter que se reajustar, se conhecer verdadeiramente, tá? Se reajustar, se conhecer, para ver se a gente consegue se aceitar e realmente dividir uma vida. E isso é feito através de uma decisão, não através de uma condição, né? O que seria a condição? O relacionamento que acontece por condição é aquele relacionamento que a gente vai empurrando com a barriga, e aí se você vê lá, né, os seus avós se separaram, seus pais se separaram,
há grande chance de você se separar também. Você está repetindo padrões familiares, padrões sistêmicos, né? Se você observar, você vai ver que muitas vezes você se pega falando coisas que a sua mãe fala, que a sua avó fala ou falava para o seu parceiro. Então a gente vai repetindo tudo que a gente viu. Esse é o relacionamento dado por condição, né? Tá tudo condicionado ali, tá? E o relacionamento dado por decisão, ele acontece a partir de uma decisão de dois adultos que resolvem se unir e fazer dar certo. E aí, gente, para que isso aconteça, é preciso sim fazer concessões. É preciso sim abrir mão, de repente, de um sapato, um perfume importado que você queria comprar, para poder fazer o seu parceiro ser feliz em um outro projeto dele, né? Porque o relacionamento é uma construção de vida que os dois estão fazendo, e aí nesse momento os dois estão indo lado a lado rumo à vida, né? Eu não preciso mais ficar aqui, ó, fazendo aquele reconhecimento de terreno. Eu posso dar as mãos ao meu parceiro e olhar para a vida. E aí aqui eu ganho força, porque eu não tenho um adversário, eu tenho um aliado para a vida, né? O grande problema das relações é que as pessoas veem no outro adversários. E aí vira grande disputa de poder dentro do relacionamento. E aí é quem fere mais quem, né? Quem ganha mais, vira um grande jogo de ganha e perde, né? Ou perde-perde. Porque eu tô fazendo de tudo para poder ter a minha vida, as minhas necessidades satisfeitas, e eu não quero nem saber das necessidades do outro. E aí a gente já virou rival dentro de casa, né? Dentro do relacionamento. Então tenha isso em mente, tá bom? Que você tem um aliado para a vida, que você não tem um rival, você tem um parceiro, um aliado, um facilitador, um contribuidor das suas questões, das suas necessidades, da sua vida. Então, quando o problema chega, se eu sou aliada, eu tenho uma pessoa que vai combater junto comigo aquele problema. Eu não tenho ali uma pessoa que vai ver o problema como um divisor, né? Que vai ver o problema, eu tô aqui, meu parceiro tá aqui, o problema tá no meio, e a gente tá se batendo ali, se debatendo, para que aquele problema, de repente, se atingir ele, tá tudo certo, desde que não respingue em mim, né? E na verdade, o relacionamento verdadeiro é aquele que o que pegou para um, pegou para o outro. Isso é troca, isso é parceria, isso é colaboração. Então isso, quem pode fazer isso são adultos, né, que resolvem fazer com que a coisa dê certo. Então, gente, o que nós mulheres temos de mais necessidade, principalmente nós mulheres, né? Os homens têm também, mas nós mulheres temos uma necessidade extrema, que é a necessidade da segurança. Então, normalmente, a gente sai de casa, isso serve para os homens também, tá, gente? Mas eu vejo muito isso nas mulheres. Os homens, naturalmente, já saem para os seus empregos e já estão, às vezes, mais bem resolvidos, né? E aí, porque ele tem uma condição melhor, ele pode casar, me tirar da casa dos pais. Normalmente, isso acontece dessa forma. Mas tudo que eu falar aqui para vocês serve tanto para homens como para mulheres, tá? Então, o que acontece? A gente tá lá na casa dos nossos pais, tá tudo lindo, tá tudo belo, eu tô sussa, né, tranquila, de pernas pro ar, fazendo minha faculdade, talvez gastando meu dinheiro com maquiagem, roupa, sapato e bolsa, e sem me importar com o que está acontecendo aí no mundo. E aí eu conheço um cara e vou me relacionar com ele, porque afinal de contas, além da questão da sociedade impor que nós mulheres precisamos de um relacionamento para que a gente seja mulher de fato, realizada e feliz, completa, né? Ainda tem toda aquela questão de medo de ficar sozinho, querer ter filhos, querer constituir sua própria família. E aí eu tô lá na casa dos meus pais, tranquilona,
quando eu conheço um cara e começo a me relacionar. E aí, o que eu penso, né? No meu inconsciente, muitas vezes. Ah, ele é um bom partido, ele vai me dar futuro, né? Que futuro é esse, gente? Vocês já ouviram isso da mãe de vocês? Né? Olha, você precisa arrumar um bom partido, uma pessoa que vai te dar futuro. Que raio de futuro é esse que o outro tem que te dar? Por que você não pode ir lá e resolver o seu futuro e garantir o seu futuro, né? Então, assim, as buscas que a gente tem inicialmente no relacionamento é para resolver os nossos problemas, muitas vezes, né? Então, eu costumo dizer aqui que tudo que a gente começa pelos motivos errados tende a dar errado. Então, veja bem, se eu estou infeliz da vida na casa dos meus pais, porque eu já sou uma mulher adulta e eles ficam tomando conta da minha vida, com quem eu saio, a hora que eu chego e etc, quero sair dessa casa, desse inferno, né? Sim? E aí eu arrumo alguém que pode me ajudar, porque afinal de contas sair sozinha é pesado financeiramente. Então eu encontro naquele parceiro um porto seguro, eu encontro nele alguém que pode me apoiar para que eu possa sair daquele inferno da casa dos meus pais, daquela prisão. E aí, gente, sinto muito, né? Você vai sair de uma prisão e entrar na outra. Porque, na verdade, o relacionamento não é de tudo uma gaiola de portas abertas, né? A gente vive, sim, com as restrições, a gente tem, sim, que dar satisfação, a gente tem, sim, que fazer as coisas com o aval do outro. E aí fica um pouco pior, porque o outro não é seu pai e sua mãe, né? Porque o seu pai e sua mãe aceitam certas coisas que as pessoas da rua muitas vezes não vão aceitar. Então, você começa uma relação pelo motivo errado, percebe? Né? Eu tô falando desse, mas tem outros, né? Por exemplo, me casei porque engravidei. Eu fiquei grávida e aí, por causa da gravidez, eu tenho que casar, porque senão vão falar de mim e etc, né? Então, assim, a gente começa pelo motivo errado, é claro que vai dar errado, a tendência é dar errado. Eu tenho que ter muita lucidez e maturidade para que dê certo, tá? Então, a busca pelo porto seguro, depois que eu saio da casa dos meus pais, eu quero minimamente ter a mesma condição e o mesmo padrão financeiro que eu tinha lá, né? Afinal de contas, ele me tirou da casa dos meus pais, não é assim? E aí, eu minimamente tenho que ter a mesma condição, o mesmo padrão financeiro. E aí é onde as confusões, as brigas começam, né? Começa a divisão de bens antes mesmo da separação. Olha só o que eu escuto, ó. O meu dinheiro é meu, o dele é nosso, né? O dele é para fazer aí a festa da galera. O meu é meu, o dele é nosso. Então, assim, a gente tá indo pro relacionamento em busca de porto seguro, em busca de segurança financeira, estabilidade financeira e emocional. E esse é um motivo errado para se entrar em relacionamentos. As chances de dar errado, né? Você já começa fadado ao término, tá? E aí, uma outra coisa, né? A gente pode falar que o único amor seguro que nós vivemos na vida é o amor pai e mãe, né? O amor que os nossos pais nos dedicam. E mesmo assim, olha lá, né? Tem muito pai e muita mãe aí que não é tão seguro assim. Então, o único amor seguro que nós temos é o amor paterno e materno. O amor que a gente encontra num cônjuge é um amor construído. E aí, como que faz para dar certo, gente? Se eu tenho algum tipo de dependência emocional, financeira, social, né? Porque tem gente que fica preso ao status que o parceiro proporciona. Então, se eu tenho algum tipo de dependência, eu também tenho grandes chances de fazer com que aquilo dê errado. Por quê? Porque eu tô aqui porque eu preciso. Eu tô aqui porque eu não tenho condição financeira de me sustentar sozinha. Eu tô aqui porque eu não tenho casa para morar, né? Eu tenho que voltar para casa dos meus pais. Então é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu tenho que criar minha filha.
eu tô aqui porque eu não quero trabalhar, eu quero ficar tranquila, eu não quero, né, quero ser dona de casa, não quero trabalhar e ele me dá uma vida boa. Eu tô aqui por causa do plano de saúde, eu já ouvi isso. Então, assim, a gente fica por coisas muitas vezes pequenas, né? E aí eu não posso dizer que eu realmente gosto dessa pessoa. Eu tô aqui porque eu tô buscando alguma coisa que não é me relacionar com ele ou ela. É alguma coisa para benefício próprio. E aí não tem sexo, não tem lealdade, não tem fidelidade, não tem parceria, não tem conversa. Vira tudo uma bosta, porque eu tô pelos motivos errados, né? Ou eu estou porque eu busco uma mãe ou um pai. Isso é muito comum também. Você que tá aí me ouvindo, minha amiga mulher, você é mãe do seu esposo, do seu marido? Você faz esse papel de mãe? Né? Ou você, meu amigo, que tem uma esposa em casa, você faz papel de pai da sua esposa? Né? Então, assim, ela apenas substituiu a figura, né? Saiu de casa e foi encontrar um pai que pudesse continuar suprindo essa necessidade paterna ou materna. Gente, tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Fala aí comigo. Eu sempre faço uma pergunta para as mulheres que me procuram, principalmente com problemas de relacionamento, que é a seguinte: eu vou fazer essa pergunta para vocês aqui e eu quero sinceridade na resposta, ok? Você, mulher, ou você, homem, se você ganhasse hoje 50 milhões de reais na loteria, esse dinheiro seria só seu. Você não precisaria olhar, viver, caminhar ao lado de mais ninguém. 50 milhões de reais, gente, dá para viver a vida que Deus, né, que pedir a Deus. Dá para viver aí em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de qualquer forma que você quiser. Se você tivesse 50 milhões de reais na sua conta agora, você ainda escolheria viver essa vida milionária ao lado da pessoa que está com você? Ao lado do seu parceiro? Se eu falasse, olha, depositei agora na sua conta 50 milhões de reais, ainda assim, você escolheria viver essa vida de mordomias ao lado da pessoa que está com você? Tá? Faça essa pergunta para si mesmo. Não precisa me responder aqui, porque eu não quero expor ninguém. Mas faça essa pergunta para si mesma. Seja honesta com você mesmo. Responda para você mesmo com honestidade, tá? Porque a grande maioria das pessoas não ficariam. Eu sei que, assim, as pessoas querem a segurança. E aí, gente, essa segurança que o outro te oferece, ela é falsa. Ela é ilusória, tá? Porque se ele tem grana, se ele tem status, se ele tem beleza, se ele tem uma vida boa, é dele, não é sua, né? O que vocês constroem juntos é de vocês. Tá bom? E aí, é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Que eu tenho falado também com vocês aqui a respeito da questão da hierarquia nos relacionamentos. Qual é essa questão de você sair de casa porque o outro te proporcionou um porto seguro e aí você pode viver tranquilamente lá? O que acontece nessa relação, gente? A pessoa que está te proporcionando isso automaticamente está acima de você, fica acima de você, né? E aí, se ela está acima de você, o que está acontecendo com ela? Ela pode te cobrar, ela pode te criticar, ela pode fazer tudo que um pai e uma mãe faz. Afinal de contas, ela está te patrocinando essa segurança. Não é só em relação à questão financeira, tá, gente? Patrocinando essa ilusória segurança que muitas vezes a gente tem quando a gente está num relacionamento. É preciso saber que no relacionamento não existe aquele que tem o poder de corrigir o outro, né? Então, assim, tudo isso que eu falei
relacionada à questão de você, do porquê que você está indo se relacionar, nessa questão do outro te dar essa segurança, né? Tudo isso é importante porque a gente tem que saber que no relacionamento nós precisamos estar de igual para igual. Então, se eu me sinto no direito de corrigir o meu parceiro, eu já estou me colocando acima dele, né? Gente, corrigir é diferente de dar opinião, tá bom? Corrigir é diferente de dar a sua opinião, seu conselho como parceiro de vida. Porque o outro tem que contar com seus conselhos, tem que contar com sua opinião e com o seu ponto de vista. Corrigir é quando, por exemplo, uma coleguinha fala comigo assim, olha, meu marido sai de casa para trabalhar e ele todos os dias vai trabalhar com a mesma camisa. Eu já lavei, passei, tem milhares de camisas dentro do armário dele, mas ele não troca e eu fico puta da vida porque ele não troca a camisa. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês. Olha, ela tá corrigindo ele, né? Tá falando que a atitude que ele tá tendo está errada. Uma outra coisa que eu escutei esses dias. Fico puta quando chego em casa do trabalho e o meu marido tá deitado no sofá jogando videogame. Tá? Então assim, olha minha colega, seu marido tá cumprindo com a parte dele no acordo de vocês, no relacionamento de vocês, por que ele não pode jogar o videogame dele, né? Então eu fico ali fazendo o papel de general, dando ordens e corrigindo as atitudes dele. E aí depois, tudo que ele faz, ele tem que me perguntar se tá certo. Se ele vai no supermercado comprar alguma coisa pra mim, ele me liga 10 vezes pra saber o que eu quero, que marca que é. Por quê? Porque esse homem não tem autonomia. Porque você tá ali com a tesoura, podando ele o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente precisa saber que no relacionamento de casal, nós não temos poder nenhum de corrigir o outro, de corrigir a atitude do outro, de fazer com que o outro seja uma cópia nossa, né? Ele não é uma cópia nossa, ele é uma pessoa, lembra? Lá atrás, quando vocês se conheceram, que ele era diferente, ele tinha a vida dele, ele tinha os afazeres dele, e isso tudo te encantou? Toda essa... O vídeo pausou, gente. Vocês estão aí? Fala comigo. O vídeo deu uma pausadinha aqui. Tá tudo certo, né? Então, toda aquela diversidade do início do relacionamento, ela acaba, né? E aí, eu faço o quê? Eu quero que ele faça as coisas do meu jeito e eu fico podando e moldando ele para que ele viva uma vida parecida com a minha, nos meus moldes, nos meus padrões, tá? E aí eu tenho um exemplo, né, muito legal. Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Tem gente aqui diferente, gente nova. Eu não tenho filhos. Eu quero ter filhos. E aí eu me caso com alguém que já tem filhos, né, e não quer ter mais. Então nós precisamos saber que a gente não pode condenar o outro ao nosso destino. Se eu quero filhos e ele não quer, eu preciso estar livre para poder ter a possibilidade de constituir uma família com filhos com outra pessoa, tá? A gente não pode condenar o nosso parceiro ao nosso destino. Eu atendi uma mulher esses dias que falou para mim que vive há 30 anos ao lado do seu marido e não tem relação sexual há 20. E ela se preocupa se ele está traindo ela. Né? O que vocês acham disso? Será que ele tem obrigação de, porque ela não quer mais sexo, ela resolveu se castrar e não viver uma vida sexual ativa, ele tem a obrigação de ser leal a ela, de ser fiel à vontade dela, né? Então, assim, nós não podemos condenar o nosso parceiro ao nosso destino, tá? Não seja egoísta a esse ponto, porque com certeza se você fizer isso, você vai ter problemas. E aí,
quando a gente se casa e tá junto da nossa esposa ou esposo, vivendo lá, né, a lua de mel, tá tudo lindo, é tudo mil maravilhas. Mas aí depois vem o filho, né, começa a chegar os problemas, começam a chegar os filhos, começam a chegar os parentes chatos. E aí o que a gente tem que ter em mente? Que o relacionamento de casal é prioridade, né? E aí por que a sexualidade muitas vezes acaba? Por que a cumplicidade muitas vezes acaba? Porque o outro faz da família dele, de origem, prioridade. Ele faz da mãe, que de repente é viúva, vive sozinha, ele faz da mãe prioridade. Ele faz da ex-esposa prioridade, né? Porque ela tem filhos com ele, então ele não quer magoar a ex-esposa e de repente vai lá visitar os filhos e não coloca, não inclui essa parceira nova na rotina dele com os filhos. Ele faz do trabalho prioridade. A mulher também, muitas vezes, né? Faz da criança que ela acabou de gerar ali, de parir, ela faz daquela criança prioridade. Ela coloca a criança, inclusive, no meio do casal na cama, né? E aí a gente tem que ter em mente que o relacionamento de casal, ele é a fonte de tudo. Foi do relacionamento de casal que nós fomos gerados. O relacionamento de casal é o início de tudo. Logo, ele deve ser a prioridade, né? É através dele que a vida pode continuar. É através do relacionamento de casal que a vida continua, que a gente pode continuar aqui, vivo, né? Dando continuidade à raça humana. Então, gente, olha, sistemicamente nós buscamos uma solução para nossa família de origem no relacionamento. Então, no nosso inconsciente, o que a gente quer é resolver os problemas que existem no nosso sistema através da constituição de uma nova família. Então, por isso essa seleção, né, do melhor parceiro, o melhor físico, a melhor aparência, se é forte, se não é forte, se é determinado, se não é. Por quê? Porque ele tem as características que eu desejo, consciente ou inconscientemente, para que eu possa levar o meu sistema para um nível 2.0, né? Para que eu possa subir o meu sistema de patamar e resolver todas as questões mal resolvidas ali. Então é muito comum a gente ver, às vezes de forma inconsciente, as filhas que às vezes pegam os pais, né, se casam lá com seus maridos, estão ganhando dinheiro, estão felizes, mas assim, em tudo estão incluindo a sua família de origem. Em tudo tem que de repente dar um suporte ali, tá? A todo momento trazendo a família de origem para dentro desse sistema, como uma forma de compensação de repente, né? Então é muito comum a gente ver atritos nos relacionamentos também por conta dessa questão. Gente, me façam perguntas aí, olha, eu vou começar a abrir para vocês aqui para fazer perguntas, mas a gente tem aqui embaixo, perto dos comentários, um balãozinho com um ponto de interrogação, tá? Eu quero que vocês entrem aí nesse balãozinho com ponto de interrogação e façam as perguntas aí, tá? Para que a gente possa responder todo mundo, porque senão fica subindo aqui nos comentários e eu não consigo responder vocês. Eu quero lembrar vocês que o nosso manual de sexualidade está disponível ainda e vai ficar disponível hoje até a meia-noite. Quem ainda não baixou, quem ainda não pegou o seu manual, ele está aqui mesmo no meu perfil, no link na bio. Então, depois dessa live, não saiam agora, gente. Vamos ouvir aí as perguntas. Depois dessa live, você vai lá e vai ter tempo suficiente de baixar o seu manual da sexualidade, tá bom? Soco na cara, cotovelada no estômago. É isso aí, Fabrício.
Aqui é assim, tiro, porrada e bomba. E aí, gente, olha, eu vou falar aqui, né, algumas coisas pra gente já ir encerrando e abrindo as perguntas, tá? O amor, gente, ele só acontece, na verdade, né? Ele só acontece para quem não desiste dele. Então a gente tem uma ideia romantizada de amor, né? Que é o amor das histórias de contos de fadas, das historinhas infantis, da bela adormecida que encontrava um príncipe e eles viviam felizes para sempre. Na verdade, o amor, ele é construção, né? O amor, ele é construção. E ele é para quem não desiste dele. Por quê? Porque é muito gostosa essa sensação inicial de estarem se conhecendo, o frio na barriga. E isso, gente, por incrível que pareça, acaba se tornando um vício. Algumas pessoas são viciadas nessa questão da conquista, esse frio na barriga, querem isso o tempo todo. E quando o relacionamento passa a outra fase, né, que é a fase das dificuldades e dos problemas financeiros, das diferenças que um tem com o outro, a gente resolve desistir. Não era aquilo, né? Não foi com essa pessoa que eu me casei, não foi com ele, não foi por ele que eu me apaixonei, porque de repente emagreceu, engordou, perdeu o emprego, ou às vezes vendeu o carro, ou às vezes, né, tá mais velho, ou tá passando por uma fase difícil, né, ou de repente tá com um problema emocional, e aí eu não quero mais, eu vou passar adiante, eu vou passar para a próxima, né? E aí, gente, o que eu tenho para falar para vocês é que relacionamento, no final das contas, todo relacionamento caminha da mesma forma. O que tem de diferente nos relacionamentos são as atitudes que as pessoas escolhem ter, né? As pessoas escolhem fazer diferente. Então, todo relacionamento, o processo de construção de um relacionamento, o ciclo do relacionamento, ele é o mesmo para todo mundo. Tá? O que acontece é que eu escolho fazer de um jeito e você escolhe fazer de outro. E aí, quando nós dois juntos escolhemos fazer dar certo, escolhemos fazer com que o nosso amor dê certo, a gente consegue ter um relacionamento bacana, tá? Então lembrem-se disso. O amor é para quem não desiste dele, tá? Para com isso, gente, de levantar sempre os defeitos do parceiro de vocês, da parceira. Para com isso de ficar desencavando, né, com a enxada aí, ó, desenterrando o passado, desenterrando coisas que muitas vezes vocês viveram lá 10 anos atrás, né, que seja um mês atrás. Então assim, olha, se você passou por aquilo lá, né, talvez uma traição, uma situação difícil, uma coisa ruim que você passou lá atrás no passado com ele, e você resolveu ficar, você resolveu continuar, cara, esquece, deixa aquilo lá, né? E o que eu falo aqui, com as pessoas que vêm fazer terapia de casais, eu falo o seguinte: por que você não consegue abrir mão do que aconteceu lá atrás? Porque você está focado no esquecer. E de verdade, você não vai esquecer o que seu parceiro fez que te magoou. Ele também não vai esquecer as coisas que você fez que o magoou. Porque para esquecer você precisa ter Alzheimer, né? A gente não vai esquecer. Só se vier um Alzheimer. Toma cuidado porque o seu cérebro ele é inteligente o suficiente para preparar um desses aí para você, tá? Então a gente só vai esquecer se a gente tiver um problema mental. Caso contrário, né, eu tenho que conviver com aquilo. E como que eu faço para conviver? Eu concordo, gente, eu concordo com o passado da forma como ele foi. Eu simplesmente olho para trás e falo, olha, eu tive responsabilidade aqui também, porque de verdade, quando um casal tem problema, os dois têm problemas, tá? Quando existe traição, os dois têm responsabilidade. Então, de verdade, eu olho para isso e eu concordo com o passado, da forma como ele foi, do jeito que foi, e eu não quero mudar. Porque foi com aquele passado, foi com aquela experiência que sou quem sou hoje, que escolho fazer diferente. Tá? E aí a gente tem uma possibilidade de dar certo. Então,
de verdade, não vale a pena. Se você optou por ficar com seu parceiro, se você optou por reconstituir esse relacionamento, continuar seguindo em frente aí com essa pessoa, não vale a pena você ficar levantando defunto, buscando picuinhas e coisas lá de trás para poder trazer para sua vida hoje, né? Porque somos energia. Então, se a gente pega alguma coisa lá atrás e traz aqui para hoje, isso está acontecendo no presente, né? Tá acontecendo porque eu tô dando voz, eu tô dando vida a isso. Então, tá acontecendo aqui no presente, tá bom? Então, o processo não é esquecer. O processo é concordar. Eu concordo com o passado, como ele foi, da forma como ele foi. Manda aí pra mim, gente, você consegue concordar com o passado? Do jeito que ele foi? Da forma como ele foi? Ou você fica querendo mudar o passado? Fica querendo fazer diferente, né? Ah, queria que tivesse sido assim. Por que que não foi assim? Por que que não foi assim? Você tá fazendo isso? Ou você já concordou com o que aconteceu, do jeito que foi, e você tá tocando a sua vida pra frente? Hein? Responde aí pra mim. Gente, vamos lá, olha, tem aqui algumas questões a respeito de traição, né? As pessoas traem por falta de caráter? Sim, mas não é apenas por falta de caráter, tá? A traição, ela acontece por várias e várias outras questões, tá bom? A traição, ela acontece às vezes por questões sistêmicas. Então, às vezes, o meu pai traía a minha mãe, ou a minha mãe traía o meu pai, ou de repente o relacionamento dos meus pais foi constituído através de uma traição, né? Meu pai era casado, tinha a família dele, a esposa e os filhos dele, e aí a minha mãe entrou na vida dele e destruiu essa família. E aí a minha família, eu existo por conta de uma traição, da destruição de uma família, né? Então, imagina o peso sistêmico, a bagagem, né, a carga emocional e energética que uma pessoa, que um ser humano que foi concebido por via, né, esse processo aí de traição, imagina o peso que essa pessoa carrega, né? E aí é preciso haver compensações sistêmicas. Apenas numa constelação é possível a gente saber o porquê existe essa traição. Cada traição é de um jeito, né? Mas vocês têm que entender que a traição, ela não acontece apenas por falta de caráter. Ela acontece muitas vezes por conta de situações no próprio relacionamento que não estão legais, né? As pessoas têm... Gente, vocês têm que entender que o casal, sempre que um casal tem problema, os dois têm problema, tá? Aquela traição, ela é responsabilidade muitas vezes das duas pessoas. É claro que acontece sim traição apenas por falta de caráter, né? É claro que tem pessoas que vivem pra trair, pra viver aventuras, né? E não dão a mínima pro que os outros pensam. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, porque as pessoas vivem problemas às vezes semelhantes, mas por motivos diferentes. Muita gente, né, apresenta também resistência na mudança. Não quer mudar, né? Apresenta aí uma dificuldade, às vezes uma falta de empatia, né? Às vezes também uma falta de amadurecimento. Às vezes não é um homem, às vezes é um menino, né? E precisa amadurecer, tá? A gente precisa ter consciência de que uma mulher, ela precisa de um homem. Uma menina, ela vai atrás de um menino, né? E vice-versa. Um homem, ele quer uma mulher do lado. Um menino quer uma menina, né? É importante a gente ter esse discernimento aí. E aí, eu quero deixar vocês aí, antes de responder as perguntas, com uma pergunta. Quero que vocês pensem. O que é melhor para o meu relacionamento agora? Essa é uma pergunta sistêmica, tá?
Às vezes é melhor abrir mão de alguma coisa que eu estou irredutível e que não quero, não concordo em abrir mão. Às vezes é melhor ter um pouco mais de ouvido para o outro, né? De escutar um pouco mais as necessidades do outro. E muitas vezes o meu ego não deixa, né? Às vezes é melhor fazer algumas concessões e às vezes o meu controle, a minha necessidade de controle não deixa. Então anota aí se você está com papel e caneta na mão, tá? Anota aí, o que é melhor para o nosso relacionamento agora? O que é melhor para o nosso relacionamento agora, tá? Pensem a respeito disso, pensem no que faria o seu relacionamento mais feliz, se de repente abrir um pouco mão aí dessa necessidade de controle, dos ciúmes, tá? Da ignorância, do pensamento escasso, de repente faria bem a saúde do relacionamento de vocês, tá? Isso, olha, a traição começa nas mensagens escondidas, isso mesmo, mentiras, né? Existem muitas formas de traição. Gente, eu vou fazer uma live só sobre traição, vocês querem? Vou fazer uma live só sobre traição. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, trai quem quer. Termina antes, isso mesmo. Existe aí, vocês têm que lembrar que existem sempre as questões sistêmicas, né? As variantes da equação. Então, gente, olha, eu vou... Amor, você abre aí. Não dá, eu tenho que abrir aqui. As perguntas, gente. Como conseguir quebrar padrões familiares? Olha, gente, como conseguir quebrar padrões familiares? Através da escolha. Quando você não quer ser como a sua família, há grande chance de você ser como ela, né? A gente precisa pertencer. E no movimento de pertencimento tem muito mais força quem acolhe aquilo que é, fica com aquilo que é e decide fazer diferente. Sem rotular, sem julgar, sem falar assim, olha, o relacionamento dos meus pais é uma bosta. Eu não quero um relacionamento assim. Eu não quero ser a mulher que a minha mãe é. Eu não quero ser o homem que meu pai é. A grande chance quando você faz isso é de ser como eles, né? Porque lembrem, vocês são 50% pai, 50% mãe. Se você fala, eu não quero ser como ele, você está indo contra si mesmo. E aí, o que o seu subconsciente faz? Ele trabalha para que você fique cada vez mais parecido, para que você entenda que você não é uma pessoa ruim porque você se parece com ele, tá? Então, a melhor saída aí é você acolher, respeitar e decidir conscientemente fazer diferente, sem rotular, sem crítica. É possível encontrar alguém bacana e ter uma relação saudável? Tô desacreditada. Gente, olha, nós atraímos aquilo que somos, né? É muito pesado falar isso, mas é a verdade. Se você está doente emocionalmente, automaticamente você vai se relacionar com pessoas também doentes emocionalmente. Se você é uma criança, você vai se relacionar com criança. Se você é uma mulher, você vai se relacionar com um homem, né? Adulto. Então nós atraímos, nós somos energia. Nós atraímos aquilo que somos. Tenham consciência disso, tá? Então é possível sim, mas se de repente tá ruim aí pra você, é preciso dar uma repaginada e fazer terapia. Você já faz, né? Inclusive. Vamos trabalhar em relação a isso, tá? Se uma pessoa abre mão de muita coisa, e muita coisa mesmo, isso é prejudicial? Claro que é, né? E aí vocês têm que entender que abrir mão é diferente de renunciar, né? Se você está renunciando a alguma coisa que faz parte da sua essência, isso sempre é muito mais pesado, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu trabalho algo que é inerente a mim. Eu sou terapeuta sistêmica,
Eu sou consteladora por amor, né? Isso é inerente a mim. Onde quer que eu vá, eu sou consteladora. Se eu estiver num restaurante, eu estou constelando, né? E aí, se o meu parceiro falar comigo que eu não posso mais constelar, eu estou tendo que abrir mão. Não, eu estou tendo que renunciar, porque é algo que é inerente a mim, é meu, faz parte da minha essência. Mas se, por exemplo, eu quero que você abra mão hoje de comprar uma bolsa, de repente, né? Porque tá muito caro e eu quero resolver um assunto meu e eu preciso dar grana para isso. Eu posso abrir mão da bolsa? Posso, né? Então, assim, a gente precisa saber qual é a diferença aí entre abrir mão e renunciar. Se você tá abrindo mão, fazendo concessões e aquilo não te dói, né, não faz diferença, de repente lá na frente você vai ter um outro esquema para poder se reorganizar e realizar aquele desejo, não tem nenhum problema. Mas se você está renunciando a sua vida em prol do outro, saiba, você tem ganhos com isso, porque o ser humano não faz nada, de maneira alguma, né, para perder. O ser humano não joga para perder. Você tem ganhos diretos ou indiretos, inconscientes, né? E você tá se anulando. Tem alguma dinâmica aí acontecendo que não tá muito bacana. Tem que olhar, né? É possível ter um relacionamento saudável sem sexo? E aí a gente já respondeu no início da live. Não é possível. Relacionamento de casal tem que ter sexualidade. Se a pessoa diz que não quer algo sério, mas demonstra interesse, devo insistir? Olha, gente, claro que não, né? Quem tá demonstrando o quê? Através do quê? Né? Porque se eu falo, a gente tem que aprender a ficar com aquilo que é, tá? Eu tenho que parar de ver sinais, de ver coisas onde não tem. Então, se de repente, eu já falei isso aqui também, né? Eu tô postando status e o meu ex tá olhando os meus stories, meus status, é porque ele quer voltar. Não, gente, não se engane. Ele pode estar olhando apenas por curiosidade, né? Você tem que aprender a ficar com aquilo que ele tá dizendo, tá? Então, olha bem. Olha, eu vou casar, mas eu não quero ter filhos, tá? Lá adianta, lá na frente, você chorar porque o cara não quis ter um filho com você, não resolve, não adianta. Então, fica com aquilo que é. Tá bom? E principalmente, vamos trabalhar esse amor próprio aí, hein, galera? Bom, vamos lá. Bom, eu acho que é só. Tem mais pergunta aí? Gente, tem mais alguma pergunta? Vocês querem mais? Qual é o primeiro passo para ser livre da dependência do outro para fazer as coisas? Primeira coisa, mulher, vai ganhar dinheiro, né? Eu li uma coisa outro dia e eu fiquei assustada, mas é a mais pura verdade. Olha bem, eu quero largar o meu ex, eu quero largar o meu atual, né? Eu quero largar, quero me separar, mas não consigo. Normalmente está relacionado com segurança financeira, né? Essa questão aí normalmente está relacionada com segurança financeira. Se não é essa questão, é preciso ter um pouco mais de amor próprio, alto valor, né? Decisão, ser uma pessoa um pouco mais decisiva, ser uma pessoa um pouco mais consciente de si mesma, saber o que quer, né? Porque aí a gente pode abrir mão do outro estar sempre controlando a nossa vida, né? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Qual é o primeiro passo para deixar o ex para trás e tentar um novo relacionamento? Bom, primeiro passo para deixar o ex para trás é deixar o ex para trás, né, gente? É, por favor, parar de stalkear, né? Se livrar das redes sociais, de qualquer vínculo que você tenha com ele. Se você tem filhos com ele, trate exclusivamente a respeito dos filhos, né? Você não precisa ficar stalkeando o ex, querendo saber da vida do ex. Gente, bloqueia, exclui, né? Não tenha contato, não tenha nenhum tipo de vínculo.
E aí, o que me preocupa são as pessoas que querem esquecer o ex e para isso usam uma outra pessoa, né? Tomem cuidado com isso. Lembra que eu falei lá no início da live? Tudo que começa pelo motivo errado tende a dar errado. Então, se eu tô começando um relacionamento para esquecer outra pessoa, as chances de dar errado aí são imensas. E mais uma coisa, né? Vamos lembrar da questão do Alzheimer lá. Eu não vou esquecer nada. Eu preciso concordar com o que aconteceu, da forma como aconteceu. Eu preciso não querer mudar o passado. Eu preciso não querer mudar os resultados que eu tive no passado. Eu preciso concordar com o que aconteceu. Porque só vou esquecer se eu tiver um Alzheimer. Tá bom, galera? Olha, já tá passando aí da nossa hora. Eu vou encerrar com vocês por aqui. Vou pedir que vocês baixem lá, tá aí, né, até meia-noite o nosso e-book sobre sexualidade, tá bom? Na próxima quarta-feira nós vamos fazer mais uma live. A gente vai ter lives aí agora semanalmente, todas as quartas-feiras, às 21 horas. E na próxima semana eu vou falar sobre a essência do masculino e do feminino nas relações, que é, na verdade, o imã que conecta o casal, né? A polarização do masculino e do feminino. Então, semana que vem, dia 18, vamos estar aqui novamente às 21 horas, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até agora. Aproveitem para baixar o e-book de vocês. Amanhã o link do canal do Telegram já vai estar disponível, tá? Aqui também no meu perfil. Entra lá no canal do Telegram que eu vou disponibilizar algumas ferramentas, a gente vai conversar, vamos nos aproximar mais através do Telegram, tá bom? Vai estar no IGTV também. Tô marcando com a pessoa. Olha, gente, um beijo pra vocês. Vai estar no IGTV na live. Ah, essa live vai pro IGTV, tá? Essa live vai estar salva aí no IGTV. Marca um amigo, compartilha com seus amigos, indica seus amigos, porque eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente aí, tá bom? Beijo grande pra vocês, boa noite e uma boa semana. Até quarta que vem. Um beijo.